Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Online está no ar. Aqui pela TV Max, canal 25 e 525 em HD e também pelas mídias digitais. Ele converge para as mídias digitais, vai pelo YouTube, Facebook e Instagram. E também para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple. Eu estou trazendo hoje os proprietários de uma das maiores produtoras de áudio do nosso Rio de Janeiro e do Brasil. Para você ter uma ideia, é uma produtora que já ganhou o prêmio Colunista, Festival de Publicidade, premiada também nos festivais de Cannes, Nova York e Londres. Eu estou trazendo aqui dois amigos que são os donos, os proprietários da Nova Onda, que é um estúdio de áudio mais conhecido aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro e agora também está em São Paulo, né? Eu estou trazendo Passarinho. Alô. E Vanderlei. Olá, tudo bem, bom? Silvio? Bem, Vanderlei foi uma pessoa que fazia, na verdade, as chamadas do Globo. Leia hoje. Eu não tenho essa voz toda. Fazia o Projeto Aquários. Tá, Projeto Aquários também? Sim. Mas o Passarinho, como é que surgiu o Nova Onda? A gente já trabalhou junto na Rádio Globo, né? E na Manchete, outras rádios que nós trabalhamos. E eu fui para um estúdio chamado Estúdio 7, que é na Erasmo Braga. Não era 7 não, né? Não era 7. E onde hoje é a dubladora Vamar, que é do nosso grupo também. Naquela época, o Haroldo de Andrade, lá da Globo, tinha intenção ele tinha uma agência de publicidade e ele tinha intenção de montar uma produtora de som, junto com o Valmir Bento. Lembro. Que era o sonoplasta dele. E eles se interessaram em comprar o estúdio, foram lá visitar, os donos ficaram empolgados em vender e depois o negócio acabou não dando certo. Nesse meio tempo, o Vanderlei tinha viajado, estava de férias. O Vanderlei, quando voltou, ele deixou um grande amigo nosso, que era o Renato Ferreira, que também foi nosso sócio, né? Trabalhava no Sistema Globo e também. Era do Sistema Globo de rádio, de Petrópolis também, como nós somos, né? E o Vanderlei, cara, vamos conversar sobre... O Haroldo não comprou, mas quem sabe a gente não pode comprar, né? Então ele e Renato se uniram, marcamos uma reunião com o Benjamin Sion e o Davi Sion, que eram os proprietários originais, e ali foi uma discussão em bom sentido, né? Durante um bom tempo, e aí conseguiram chegar num preço que agradou todo mundo. Nós começamos assim. E fala, e os principais clientes lá da tua agência? Eu acho que são basicamente as maiores agências, né, da sua produtora, são as maiores agências do Rio de Janeiro e do Brasil. Sim, nós temos uma entrada no mercado publicitário do Rio de Janeiro, todas as agências. Trabalhamos para todas. E em São Paulo, que a gente também tem estúdio lá e tudo, também trabalhamos para grandes agências lá. Agora, lá em São Paulo, Pássaro, não tem uma rivalidade não? Tipo, uma agência do Rio, que veio do Rio de Janeiro para São Paulo? Como é que é isso? Não, cara, assim, no início, a gente demorou a conhecer as pessoas de lá, que é natural, né? Mas assim, nunca senti isso não, pelo contrário, a gente foi muito bem recebido pelo povo de lá, temos grandes amigos lá, e tem muito carioca lá. São Paulo, todo mundo vai para São Paulo. E temos um sócio paulista. E temos um sócio paulista atualmente. Então, e também... A produtora lá tá bombando basicamente. Tá bombando, graças a Deus. Agora, me sinta assim, eu vi aqui que você tem a Artplan como cliente, você tem a Talent, a Agência 3, a Binger, tem a Macan também. Poxa, tem várias... Agora, qual é o trabalho assim, que você, na verdade, gosta mais assim, de fazer? É só a parte de filmes publicitários ou tem outras ferramentas que você também está atuando agora? Olha, eu gosto muito de rádio, né? Então, fazer rádio é uma coisa que... Campanha política? Campanha política, tudo. Nós fazemos áudio, a gente sempre fala, nós fazemos áudio. E fazendo áudio a gente está apto e temos know-how para fazer qualquer coisa. A gente montou um estúdio de podcast lá agora. Muito bom, parece que é muito bonito. Todos estão fazendo podcast, porque não pode botar na televisão, basicamente. Exatamente. Podcast é uma ferramenta boa para ele atuar. É uma coqueluche, né? Na realidade.
Então, vocês assim, fazem bem, porque vocês fazem, assim, você é um cara já antigo a no gente, como mercado. assim, o podcast é rádio, né, cara? É rádio. Então, a gente nós temos muito know-how nisso. Então, assim, a gente não tem nenhuma dificuldade, pelo contrário. A gente conhece bastante, a gente tem essa contribuição para dar uma cara mais profissional ao podcast. Tem muita gente que faz, mas não tem muito amador, né? É natural, faz parte do jogo, né? Mas a gente tem uma coisa, por termos a origem do rádio, sabemos fazer muito bem isso. Agora, os filmes publicitários, Vanderlei, eu acho que também vocês fazem com maestria. Que eu já vi alguns vídeos, a nossa agência é cliente de vocês. Sim. E para você ter uma ideia, eu vejo você fazer cada trabalho de áudio magnífico. Dá pra gente mostrar um filme agora, atual, da sua empresa? Claro. A gente está fazendo a campanha de Ipiranga. Ipiranga? De Ipiranga para Talent. E temos um grande amigo lá que é o diretor de criação, que é o Renato Jardim. E ele nos indicou para fazer os trabalhos. A gente está super feliz. A agência também está muito feliz com a gente. Ipiranga está muito feliz. Então vamos ver esse filme? Vamos. Vamos ver agora então o filme da Ipiranga, feito pela nossa produtora aqui, a Nova Onda, a parte de áudio toda. Vamos lá. Fred, o cão frentista. Isso só tem lá. Achou o quê? Que só de gasolina vive um posto? Não! Aqui também tem amor pra dar e adotar. Com o Fred foi assim, foi chegando, rodeando, de repente tava lá na sala do chefe pedindo um emprego. E ele transmite muito amor pro pessoal, muito amor. Ele é muito carinhoso. Cachorro frentista, amigo inseparável da Gisele, do Ramos, do Gedilson, do Wilber e do Juvenal, que todo dia leva um biscoitinho pro Fred. Todos os dias, meu malandro favorito. Afeto rima com completo. E amar um pet é o que faz a gente ser mais gente. Um amor puro. Ele faz parte da nossa vida. E mais Ipiranga. Se apaixonou, né? Olha que a gente chegou primeiro, hein? Ipiranga, posto completo com histórias assim, só tem lá. Então, Pássaro, agora me diz uma coisa, qual é a infraestrutura hoje do Nova Onda? Como é que é estabelecida a infraestrutura? Olha, a gente tem aproximadamente uma equipe fixa de umas 20 pessoas. E chamamos músicos, cantores de acordo com cada necessidade do trabalho. Isso em termos de pessoal. É o job, né? O job pede determinados músicos para uma situação. É um samba, tem gente de samba que vai tocar, cantores, doutores, tudo é feito assim, através de cachê. E assim, a estrutura física nossa, a gente tem no Rio de Janeiro 3 estúdios de produção. E mais um de podcast. Mais um de podcast e um de pré-produção, que é onde o músico faz a pré-produção antes de entrar para o estúdio para gravar, entendeu? Onde ele cria, né? Isso, onde Ele cria, compõe. faz o arranjo, exatamente. Não tem uma equipe fixa, mas tem as pessoas que fazem os jobs especificamente de maior capacidade possível. Sim. Bom, Pássaro, me diz uma coisa, qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer lá pela tua produtora? Me diz aí, Vanderlei. Qual foi o que você mais gostou? Você se amarrou, falou, cara, esse trabalho foi show de bola. Eu vou dizer para você, tem 2 trabalhos que eu tenho muito orgulho. Tenho orgulho de todos, né? São todos nossos filhos, né? Mas 2 deles eu tenho muito orgulho. Um é um filme que a gente fez para a Oi, e foi o lançamento da Oi em São Paulo, chamado Oi Mesmice. Ganhou muito prêmios. Que é um jingle que fazia uma brincadeira com as outras companhias telefônicas. Tinha uma certa humor, não era uma ironia, mas tinha um humor de brincar com o tipo de comunicação dos outros, só que ao contrário. E o jingle se chamava Mesmice. Então a proposta da Oi é a seguinte: nós vamos fazer uma coisa diferente em São Paulo. Nós vamos entrar diferente, com uma estratégia diferente. Enfim, fizeram uma promoção e o filme era isso, né? Se você não gostar, você não paga. Eles entraram em São Paulo na época arrebentando. E assim, dá pra gente assistir agora, Pássaro? Para o pessoal assistir claro, em casa? claro que sim. Então vamos colocar, o cliente é Oi? É Oi. É Oi. O título é Mesmice. A agência é? NBS. NBS. Vamos ouvir agora
A Oi chegou a São Paulo. Se a gente fosse igual às outras, com aquele mesmo blá blá blá, disfarçaria essa mesmice com uma musiquinha. Teria um bando de gente sorrindo, mesmo sorriso forçado, e o famoso da TV vendendo essa mesmice pra você. E todos cantariam alegres e batendo palmas pra essa mesmice colossal. Uma mesmice colossal. Igual, uma mesmice colossal. Mas a Oi não é igual às outras. Quem comprar um Oi Chip vai falar de graça durante 3 meses. Não é promoção, é liberdade. 3 meses para experimentar a Oi de graça e ver se gosta. Garanta já o seu Oi Chip e cadastre-se. Dia 24, você vai falar de graça. Mas passa, você falou que tinham 2 trabalhos. E o segundo trabalho, qual foi? O segundo a gente trabalho acabou de assistir assim, agora a Oi, agora vamos assistir o segundo trabalho. Qual é? O segundo trabalho, cara, foi talvez o maior projeto que a Nova Onda fez. Foi quando foi instalado no Brasil o programa Luz para Todos. Luz para Todos? É. E aí, me deixou muito orgulhoso de ter feito aquele trabalho, pela logística do negócio, pela todo aquele negócio. Cara, e era muito emocionante. Foi muito emocionante. Porque as pessoas, a gente montou várias equipes. Uma ia para o sul, outra ia para o nordeste, outra ia para o norte, outra... Enfim, montamos algumas equipes com tipo 4, 5 pessoas. Eles viajavam, mas assim, tipo nordeste e norte, então o pessoal andou de canoa para chegar em... Porque a ideia do Luz era lugar que não ia luz. Não é Porto Alegre, era lugar que não ia luz nos lugares mais distantes possíveis. E a luz chegou lá. A emoção das pessoas foi um negócio assim indescritível. Porque quando recebi as pessoas, eles achavam que nós é que levamos a luz para eles. É muito louco, né? Não era nós, era o governo que fez isso, né? Mas eles achavam que a gente era, poxa, muito obrigado, agradeciam a gente, davam comida, não sei o que, senta aqui, enfim. Cara, para eles era tudo, né, cara? Imagina você não ter luz em casa, a comida apodrece, banho, enfim, tem milhares de coisas. A luz é essencial, né, na vida das pessoas. E o resultado do trabalho é magnífico, porque as entrevistas, tinha um repórter, um técnico, enfim, contamos tudo isso. As entrevistas eram muito verdadeiras, né? Eram pessoas falando aqui mesmo, com sentimento, de pessoas simples, falando com uma alma, com uma sinceridade, com um coração. Cara, é um negócio lindo. Foi um trabalho magnífico. Uma outra pergunta, como é que é ser premiado assim, tão premiado quanto é a tua produtora, a Nova Onda? Cara, a gente é muito premiado, porque nós somos muito premiados, porque eu tenho 61 anos, Vanderlei tem 70 anos. Mas a gente é igual menino, cara. Então a gente quer fazer a coisa mais bonita possível, sempre. A gente não entende o nosso trabalho só como publicidade. Isso é publicidade. Não. O que a gente faz tem arte. É uma arte comprada para atender um objetivo publicitário, de marketing. Mas é música, é arte. Então a gente faz para isso. Então, creio que por isso a gente é tão premiado. Agora, a gente pode destacar um outro trabalho da produtora que o Vanderlei gosta. Você já gostou? Vanderlei, um trabalho da tua produtora que você vai destacar. Eu gosto muito dos trabalhos que a gente faz para o Sinaf. Sinaf. Muito bom. O Sinaf é show de bola. Né? Muita coisa. Então vamos mostrar agora e depois a gente volta para falar sobre esse trabalho. Foi dormir desavisado e o celular ficou de bobeira. Meu Deus. A patroa pegou e caiu dentro do Zap. E se ela tem a senha, é melhor tomar cuidado. Tá lascado. É aí que eu te pergunto, o Sinaf tá pago? Ai. Se o Sinaf não tá pago, é melhor tomar cuidado. Se o Sinaf não tá pago, é melhor tomar cuidado. Sinaf Seguros, é melhor fazer.
Cara, que primazia esse trabalho da Sinap, né, rapaz? É muito divertido, né, cara? Muito. Acho que todo mundo gosta de ver esse comercial. Isso incentiva até os alunos a querer produzir comercial. Lá na faculdade, eu já levei lá na Nova Onda, e eles gostavam de ver os trabalhos que você passava pra gente lá. Cara, agora eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa, para encerrar, que você destaque mais um comercial da sua grande Babalu produtora. Banana. Ah, legal. Babalu o Babalu, Banana. são pequenininhos, deve ter 10 segundos. Eu queria até mostrar uns 3. É uma campanha bem legal, foi feita para a juventude, né? Porque o Babalu Banana é um negócio que remete à nossa infância, mas a garotada de hoje não conhecia tanto. Foi o relançamento do Babalu. Vamos assistir agora e daqui a pouco a gente volta. Pra comemorar, chamei Rosinha pra dançar. Pra comemorar, chamei Rosinha pra dançar. Pra comemorar, chamei Rosinha pra dançar. Ele voltou. O Babalu Banana voltou. O Babalu Banana voltou. Macaco gosta de quê? Macaco gosta de quê? Banana, banana. Rastaman, banana vibration. Ooh yeah, banana vibration. Banana, yeah. Bom, eu quero agradecer a presença dos meus dois grandes amigos, Passarinho e Vanderlei, que são proprietários da Nova Onda, o Estúdio Nova Onda, um dos melhores estúdios do Rio de Janeiro e do Brasil, agora com a filial em São Paulo. Muito obrigado, meu irmão. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar com você, sempre maravilhoso, né? Eu quero que você me traga sempre os comerciais da Nova Onda pra gente exibir obrigado, aqui. meu irmão. Tá bom? Vai ser um prazer. Um grande abraço pra você, irmão. Meu irmão. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, um abraço pra você também. Você já sabe onde vai relaxar nas férias ou no próximo fim de semana? Baixe o aplicativo pelo site opçãocostaverde.com.br e escolha a sua próxima hospedagem na Ilha Grande e na Costa Verde. É simples, é fácil, é completo. Viajar é muito bom. Opção Costa Verde. Teremos muitas novidades até o fim do ano. Baixe o app e bora para a Ilha Grande. Dia 9 de setembro, você tem um encontro comigo lá no Teatro Rival, 19h30. Aniversário meu de vida e de carreira, ao lado da Banda P e de convidados especiais. Eu vou cantar muito samba para vocês. Muita axé. Valeu? Hoje, no nosso programa especial de condomínios, sobre condomínios, você vai precisar ouvir essa reportagem. Porque, na verdade, eu estou trazendo aqui um empresário, grande empresário da área de construção civil, né, da área de administração. Eu estou falando de Marcelo Vieira, sócio da empresa Franco Vieira Engenharia. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Silvinho. Agradecer a oportunidade aí de falar um pouquinho da Franco Vieira para vocês aí. Ô Marcelo, eu queria saber de você o seguinte, eu sei que a Franco Vieira, ela é focada em duas especialidades especificamente, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Claro. Laudos técnicos, reforma, restauração, limpeza de fachadas e tudo mais. O que efetivamente a sua empresa tem de diferencial das outras empresas? Perfeito. Como você bem disse, Silvinho, a gente realmente atua em dois segmentos, né? Que é a autovistoria predial, que é um laudo, né? Em resumo, eu posso te falar que é um laudo obrigatório para todas as edificações de condomínios do Rio de Janeiro, e a reforma de fachada, sendo ela qualquer tipo de revestimento. E a gente tem esse propósito porque a questão desses serviços são específicos para condomínio. Sim. Então, o que a empresa fez? Ela chegou a um momento que a gente entendeu que a nossa expertise estava nessas duas áreas e desenvolvemos duas cadeiras, vamos chamar assim, dentro da empresa, para tratar muito bem de autovistoria e de reforma de fachada. Então a gente entrou nesse ramo com esse entendimento, que hoje nós somos especializados nesses dois segmentos, a reforma da fachada ou o laudo de autovistoria. Agora, vocês atendem só no mercado carioca, aqui no município do Rio de Janeiro, ou no estado inteiro? Nós atuamos exatamente no município do Rio de Janeiro. Nossa expertise e a nossa logística hoje abrange bem o Rio de Janeiro. Pô, Marcelo, e me falaram, inclusive, que a tua empresa faz um trabalho social muito bonito. O que você pode dizer para a gente? Sim, essa Parece outra... que você trabalhou, no início da sua vida profissional, você trabalhou numa empresa de engenharia. Como é que foi? Perfeito. Conta essa história para a gente. Essa é uma parte bem legal da Franco, porque a gente tem, na verdade, uma proposta de ser uma família
que presta serviço para outras famílias, né? De fato, é uma proposta nossa interessante, porque a gente atua em condomínios no Rio de Janeiro e, obviamente, a gente está tratando de serviços para famílias. Entendi. E essa questão de inclusão, a gente tenta trazer para o nosso colaborador a condição que ele tenha de crescer, ascender na empresa, dentro de um ambiente saudável. Então, nosso escritório também propicia isso, a gente não tem aquela coisa engessada, uma questão muito fria, porque é uma relação de pessoas para pessoas. E a questão da profissão, né, o pintor, o ajudante, ele vem depois que a pessoa está sendo bem tratada. Não então, é mais como funciona. antigamente, que a pessoa fala assim, é o meu empregado e eu sou o patrão. Não, Sim. É o colaborador, é o cara que está integrado na empresa, que efetivamente participa de como se fosse uma família. Exatamente. E aí esse conceito, ele funciona porque nossos resultados, a nossa outra questão que a gente mede isso por naturalidade são as indicações, né? Uhum. As empresas geralmente fazem anúncios, fazem processos para poder colocar nas mídias, e o nosso grande carro-chefe é o nosso pessoal, a nossa equipe, ou seja, o DNA da Franco Vieira é carregado por todos em qualquer estágio, seja no escritório, seja na obra. Então é uma condição interessante e essa ascensão ela acontece muito hoje com a gente. Nós temos engenheiros, técnicos formados hoje que entraram como um ajudante de obra. Parece que vocês ajudam também a parte de escola, essas coisas todas. Tem todo um benefício na Franco Vieira que faz com que essas pessoas cresçam dentro da empresa. Exatamente. E através também desses colaboradores. Quando participam de algumas sociedades, né, cada um traz um problema para a Franco, a gente consegue resolver, seja com uma doação, seja com uma ação, né, em conjunta nossa no final de semana para melhorar uma escola, uma igreja, alguma coisa que faça parte daquela sociedade fora da Franco. Ou seja, a gente consegue levar isso para o colaborador além das paredes da Franco Vieira. Maravilha. Então é esse envolvimento que a gente acha interessante. Maravilha. Acho que, imagina se todas as empresas fizessem isso que o Marcelo está falando, que a Franco Vieira faz, seria muito bom, muito melhor para a comunidade ao redor de cada funcionário da Franco Vieira, como também de outras empresas. Porque, na verdade, quando a gente paga um imposto, por exemplo, a gente se beneficia, a pessoa reclama às vezes de pagar um imposto, mas o benefício, que às vezes não vem, né? Mas o benefício que deveria vir é da comunidade. Então a tua empresa faz um trabalho um trabalho muito bacana, que ele liga ao funcionário, você beneficia o funcionário através da sua empresa e automaticamente ele beneficia a sociedade de um modo geral. Não é isso aí? Perfeito, exatamente isso. Pois é. Agora, uma outra coisa que eu fiquei sabendo, a Franco Vieira parece que vistoria também. Parece que a vistoria agora é obrigatória, né, Marcelo? Sim, no Rio de Janeiro, né, a gente fala de autovistoria predial. Né? Em resumo, ele é um laudo, né, onde é feita uma vistoria do pavimento, do último pavimento de modificação até o seu subsolo, se ele existir. Foi depois que aquele edifício lá no centro da cidade caiu que teve essa lei? Sim, sim. A partir daquele momento ali, né, ficou difícil entender numa questão de um incidente qual era o problema e quem tinha praticado aquilo. Então, parece-me que tiraram uma parede lá, uma viga, foi por aí? Exatamente. E aí a responsabilidade disso foi complicado na hora da perícia avaliar quem tinha sido feito, se o prédio tinha pedido, se foi o morador, enfim. Então, o que a autovistoria faz? Ela obriga hoje a todos os condomínios do Rio de Janeiro, a cada 5 anos, realizar essa vistoria com um profissional de engenharia ou arquitetura, seja empresa ou profissional liberal. E aí a Franco Vieira, ela traz aí uma bagagem, né? Porque o laudo, para você ter uma ideia, a gente em 2014 a gente validou um laudo de engenharia para o Maracanã operar como ele opera até hoje. Entendi. E as disciplinas que ali estavam são transportadas para uma edificação e esse laudo ele é elaborado aí para mais de 150 condomínios no Rio. Esse laudo tem que dizer que se a parte de incêndio está legal, de segurança, essas coisas todas. Passa para a gente mais ou menos um detalhe disso aí. Sim, perfeito. O laudo da autovistoria predial, né, ele visa todas as disciplinas da engenharia. Então, se você pensar em sistemas elétricos, está contido nesse laudo. Entendi. A parte de estrutura também é visto. Todo o conceito, tudo que o prédio precisa, como se o corpo humano nosso fizesse um check-up, né, da cabeça aos pés, você valida por aspectos visuais a condição que aquela edificação tem e você vai sugerir a eles as adequações que têm que ser feitas. Bom, entendeu? Se eu fosse síndico, eu contrataria a empresa da Franco Vieira para fazer lá no meu condomínio. Mas eu posso dizer o seguinte, Marcelo, é muito bacana ver que vocês estão fazendo um trabalho perfeito aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Uhum. Agora, eu quero saber o seguinte, a gente pode mostrar a sua empresa aqui agora no VT? Sim, com certeza. Isso a gente tem alguns materiais preparados que podem ilustrar um pouco mais, porque imagens, né, às vezes falam mais que nossas palavras aqui.
Então, e vocês vão conseguir entender isso aí melhor. Então vamos assistir agora as imagens da Franco Vieira. Bom, Marcelo, então todas as empresas devem fazer auto-vistoria, mesmo que esteja show de bola, mas de 5 em 5 anos ela tem que contratar a Franco Vieira para fazer uma auto-vistoria? Sim, perfeito. É uma lei que o condomínio, né, tanto ele residencial ou comercial, ele por obrigatoriedade de 5 em 5 anos ele precisa registrar isso perante a prefeitura através de uma empresa ou um profissional habilitado para tal. Explica para os nossos telespectadores o que é basicamente a reforma de fachada, que parece que também você tem que se preocupar com isso, né? Sim, na verdade a reforma de fachada, né, ela é uma tratativa que você tem em toda a parte externa da sua edificação. Né? Visualmente, quando o estado da fachada ele fica muito ruim, é fácil do leigo enxergar porque ele vê uma sujidade, ele vê aquela modificação de cor ou um revestimento desplacando, que na verdade é o que a gente não quer que aconteça, mas geralmente o público nos aciona quando há uma queda de um material, está num estágio muito avançado, e aí falando de novo da auto-vistoria, ela serve para te dar esse feedback antes que essa patologia seja manifestada de forma irregular, que é antes de cair o revestimento, a gente consegue fazer uma especificação para tratar aquela fachada e não vir aí um desprendimento, como acontece em alguns casos. É aquele teste de percussão, é isso? Sim, perfeito. A gente tem um teste de percussão que é a primeira fase de toda e qualquer obra de reforma de fachada. Ali você consegue identificar, através desse ensaio, né, que partes estão ruins, se você pode reaproveitá-las, se deve substituir como um todo, ou seja, você faz um laudo para você entender e depois fazer as tratativas de acordo com a... A percussão ele vai batendo na parede inteira da fachada, basicamente, Sim. Algumas partes? Sim, na verdade é em 100%, para você ter a total garantia da integralidade de toda aquela fachada, né, o funcionário ele vai descer em todos os ambientes, ele faz aquela percussão com uma ferramenta e aí vai um som cavo ali, te caracteriza que ele está oco, você sinaliza ou até mesmo faz o arrancamento e vai dando tratativas aí por colunas ou por faixas, depende do contrato, entendeu? Engraçado, teve um amigo meu que era síndico, ele me contou que no prédio dele, até foi em dezembro, a fachada caiu, porque ele fez uma obra em 2000 e alguma coisa, acho que 2015, ele fez uma obra lá e a empresa que fez essa obra não fez uma obra com eficiência como vocês fazem, aí caiu a fachada dele, o prédio soltou uma placa e quase pegou as pessoas lá embaixo, né, no chão. Como é que é isso, Marcelo? Tem empresa que parece que recebe muito, mas não faz o que deve fazer. É um outro ponto muito importante, porque na verdade existe a especificação para tratar aquela fachada. Porque às vezes a pessoa, vou pintar meu prédio. A pintura, a tinta em si, né, ela acaba sendo a última camada do processo de pintura. Então você por detrás dessa tem um selador ou um fundo preparador, ali atrás tem um substrato, né, que é essa base que pode ter tido problema, se desprendeu. Atrás dessa base tem uma ancoragem com a origem, seja concreto ou seja uma argamassa. Então são processos que a gente sempre fala para ter cuidado com o contrato, porque ali você consegue ter a certeza de que todos esses pontos foram bem tratados para que a pintura, que é o último nível, né, da fachada ali, que é o que a gente enxerga, ele protege, porém demanda de uma parte mais para trás disso aqui, entendeu? O sistema como um todo é que vai dar a garantia de que esse desprendimento não ocorra precocemente. Eu ia te fazer uma pergunta, mas de repente se demora muito uma obra de fachada, ou cada uma tem o seu tempo dependendo de como está a fachada, só pode ser assim, né? Sim, essa é a grande questão em relação ao que a gente chama de resultado do teste da percussão, porque não se tem uma prévia de como você está com o estado da fachada sem fazer essa percussão. Então ela pode levar 3 meses, 6, 1 ano, e você vai verificando isso já na prática, na execução. Lógico que a gente tem uma expertise, né, de verificar com aspectos visuais, te dá uma prévia de como é que vai ser isso. Mas pode ser que eu comece a fazer aquela obra e ali a gente tem o desprendimento
maior do que a gente estimava. E não tem por que eu burlar esse processo e acelerar a sua obra e entregá-la de forma rápida, porém sem tratar a base, né? Então essas questões são colocadas já ao longo da execução. Agora, Marcelo, me diz uma coisa, hoje em dia todo síndico, quando ele quer contratar alguma empresa para fazer um trabalho, ainda mais um trabalho tão sério quanto esse que você faz de engenharia, ele quer saber se a empresa tem todas a sua documentação em dia, se a empresa é registrada onde tem que ser registrada, se é uma empresa idônea. E como é que você faz isso lá na tua empresa? Tem toda uma documentação? Você entrega um briefing da empresa? Como é que é? Perfeito, Silvinho. Um outro ponto muito importante é a contratação e, por tratar-se de condomínios, geralmente se esbarra, ou sempre a melhor das condições, o menor preço. E aí o mercado tem uma gama de empresas onde umas têm um pouco mais, uma estrutura mais específica ou não. E o que eu sempre falo que é a importância de ser uma empresa habilitada, onde a Franco Vieira, obviamente, ela ter um currículo nesse segmento, a gente, né, consegue enxergar isso, você fazendo, né, verificando os conceitos que essa empresa tem e que clientes eles tiveram, os tipos de reforma e as habilitações que hoje eu falo para vocês que elas são bem específicas, por exemplo, trabalho em altura. Né? Todo colaborador ele tem que ter uma NR35, os equipamentos registrados. Isso a gente, quando faz a proposta, eu te informo isso para que você tenha um balizador para fazer as métricas com as outras empresas. Né? Então essa é uma forma que a gente tem de informar como até que um síndico, tem uma cartilha que é interessante, quando a gente entrega uma proposta, eu te faço um modelo do que você precisa verificar para que então faça uma contratação segura. E obviamente a gente espera sempre que a Franco consiga te atender, mas a questão do preço, às vezes, é um complicador, que às vezes o síndico ele olha, né, pô, tem um cara aqui que tem X. Pode ter alguma coisa errada, mas às vezes ele contrata pela pressão do condomínio, por baixar um custo, e aí na execução acaba tendo esse problema de uma execução não tão coerente com o que ele deveria ter contratado. Bom, minha gente, eu estou falando aqui com o CEO da Franco Vieira, da empresa de engenharia, e estou batendo esse papo aqui informal para vocês que são síndicos e tem prédio que você queira fazer algum trabalho sério em fachada. Agora você falou de clientes. Quais são os clientes lá da tua empresa? Bom, e aí, voltando a falar de condomínios, nosso único cliente é o condomínio residencial ou o condomínio comercial. Então, os síndicos, administradores, né, gestores de edificações que trabalham nesse segmento são os nossos principais e até únicos clientes realmente. Você pode citar alguns clientes assim? Nós temos condomínios grandes no Rio de Janeiro, né? Acho que o Blue das Américas é uma grande referência. A gente tem algumas edificações mais antigas na região do central do Rio. Tem o Gran Ria, que é uma rede hoteleira, né, bem conhecida aqui no Rio de Janeiro. Pô, e por aí vai. Maravilha. Agora, e quanto que... Cara, as pessoas realmente, você falou um negócio de custo, né? Quando vai fazer uma obra de fachada ou coisa e tal, a pessoa fala, pô, cara, isso vai ficar muito caro. E eu até acho que hoje em dia os síndicos e tudo mais em assembleia, geralmente, como você falou, a assembleia quer o preço mais baixo e uma obra show de bola. Sim. E muitas vezes não é bem assim, né? Aí eu pergunto a você, como é que fica essa relação custo-benefício para síndicos e condomínios? Como é que fica? Sim, mas outra excelente pergunta, porque na verdade os condomínios eles têm uma necessidade de tratar aquela fachada e nem sempre eles sabem como fazer isso. Entendi. E aí quando você vai ao mercado e fala assim, a minha fachada está ruim, e vão empresas de diversos segmentos, né, as que não são especializadas vão tentar dar uma tratativa que de repente não é uma tratativa específica para aquele caso. Então a patologia que ali está na nossa visita é verificada e tentado ser feita uma especificação para tratar aquilo. Então o que a gente geralmente indica, e é o melhor dos mundos, é que o condomínio tenha um edital, ou seja, uma receita do bolo, né? Ele consiga contratar um profissional que traga para o mercado licitar uma obra com as premissas já determinadas. Ou seja, você vai, depois que receber uma proposta, você vai ter a mesma coisa, o tradicional banana com banana, laranja com laranja, que hoje é difícil no mercado. Então quando você vai para uma assembleia com várias propostas, sem uma base, sem uma receita, você tem preços altamente, né, disparados entre um e outro, sem ter um propósito de resolver aquele assunto e da mesma maneira. Então a questão de preço é um complicador,
justamente por não estar associado a um tipo de reforma, entendeu? Porque também tem uma coisa, né, Marcelo? A gente vê que tem síndico que não manja nada de engenharia. Sim. Aí pega uma pessoa de uma empresa, porque hoje em dia você tem aquelas empresas na mala, ou seja, a empresa, o cara tem um CNPJ, né, e contrata alguns funcionários para trabalhar naquela obra de empreitada e basicamente não paga os benefícios que paga, essas coisas todas que você faz pelos seus clientes. Como é que é essa relação? Muitas das vezes a pequena empresa, ou seja, ela concorre com você que tem toda uma estrutura física e paga os seus funcionários bem, tem seguro e tudo mais. Como é que é essa relação? Essa é uma outra condição para condomínio um pouco complicada, porque justamente a facilidade de chegar a ofertas para o condomínio são muitas portas, né? Às vezes você tem um morador, eu conheço uma pessoa que faz essa obra aí. Só que o conhecimento do contratante, que é o síndico, ele não sabe que tem que ter uma NR, ele não sabe como é que se contrata isso. E quando ele vê o preço, geralmente o preço é um grande impacto. Por isso que a gente, quando faz uma visita ou chega ao condomínio, a gente informa como ele deve fazer isso. Então, essa condição de na proposta, ou fazer com que o nosso formato chegue para o síndico de uma forma mais clara, de como ele deve comparar as empresas, é o que é o nosso diferencial quando a gente consegue mostrar essa proposta para ele, entendeu? Marcelo, eu quero colocar aqui na tela da televisão todos os endereços, redes digitais aqui da sua empresa. Desde já agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. Se eu fosse síndico, eu contrataria a tua empresa lá para você fazer um trabalho lá no meu condomínio, mas não tem a mínima habilidade para isso. Não há problema, mas eu que agradeço mais uma vez. Eu acho que é um programa de uma visibilidade e muito interessante para que a gente tenha mais um espaço de tentar falar um pouco da Franco Vieira, esse nosso DNA, que eu acho que é o diferencial, essa família, né? São famílias que trabalham para outras famílias. Maravilha. E com certeza a gente tem aí uma vontade de perdurar por bastante tempo em relação ao que a gente vem trazendo desde 2008, e é o que a gente pode aí deixar claro para vocês, que nas redes sociais, nos acompanhando, vocês vão conseguir entender um pouco mais do que é a Franco Vieira. Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço, cara. Igualmente. Valeu.